Por exemplo, quando você distribui o tarô, você está lá no seu trabalho, tá atendendo alguém, a pessoa está com uma questão, trouxe uma questão, e você observa isso. Caramba, aqui a gente tem um empate nisso aqui, né? Aí porque você viu já no tarô, e ela trouxe as informações que você precisa, porque o tarô ele não é, como é que fala? É adivinhatório a ponto de trazer em radiofrequências informações, a pessoa vai trazer algumas informações, você vai buscar e vai concluindo ali, vai trazendo a personalidade da pessoa. Identifiquei que ele é um empate, ok? Certo. O que você traz de contrapartida para essa pessoa, para trazer o equilíbrio de consciência para ela, por exemplo? Eu sei que você vai prescrever o floral, você já associou isso à numerologia, as suas ferramentas de trabalho, elas já estão conversando. Mas o que você traz para ela como informação de que ela tem que tirar o pé do acelerador, que ela não precisa ficar na beira da cadeira para já sair correndo, que ela pode encontrar o equilíbrio e acompanhar o amiguinho de mão dada, correr junto. O que você faz? Como é que é Isso. isso? Então, aí você está com o jogo aberto, você percebe esse tipo de coisa. Tá? Você percebe o jogo que você tem lá. Tá? Porque eu não leio, por exemplo, a papisa, que também é um Clemens, voltado ao seu interior, né? Eu não leio a papisa só como a papisa. Eu olho a papisa, mas vejo aqui Clemens também. Então, isso, por exemplo, numa casa que fala do meu eu interior, tá? Se eu percebo que a pessoa é Clemens, tá? No meu eu interior, a primeira essência que ela veio buscar e que eu vou receitar lá em cima é o agrímono. Tá? Por quê? Porque ela tem que deixar cair aquilo. Exatamente. Né? Vai ter que deixar cair aquilo para aflorar uma outra coisa que ela não é. Ela está mostrando uma coisa que ela não é para mim. Então, a primeira essência que eu vou receitar é o agrímono. Né? Tá. E vamos deixar claro que a gente receita essência floral porque ela não é um remédio alopata. Tá? Exatamente. Ela é chamada de remédio floral, mas, na verdade, ela não é um remédio alopata, ela é um remédio vibracional. Exatamente, exatamente. Foi bom você lembrar disso, porque assim as pessoas perguntam para mim assim, né? Eu tive muitos casos esses anos todos que eu prescrevi o floral e a pessoa ligava para mim e falava, Damares, eu vou parar de tomar floral. E eu falava, por quê? Ai, dando, tá me dando umas coisas estranhas. Gente, se Eu não tô, der uma coisa, se não der uma coisa estranha, não, eu tô sentindo dor de cabeça, tô sentindo enjoo, tô sentindo isso. Que bom, né? Que bom. Mas louca para falar para a pessoa, olha, não é o floral, né? Isso é você. Você, de alguma maneira, que tá colocando qualidade onde tem que colocar. E tá trazendo equilíbrio porque tem que colocar. Ele não tem contraindicação, ele não é uma medicação. Ele tá atuando de acordo com a sua energia. Se você está numa vibração muito descontrolada, descompensada, é claro que vai existir um movimento para poder colocar você em harmonia com você mesmo, para que você encontre um equilíbrio, porque senão não tem sentido, né? Mas eu cansei de ouvir isso. É importante mesmo a gente lembrar, floral não é uma medicação, floral é exatamente a essência das flores disponível para gente. É como se fosse um chá, um remédio, só que estudado terapeuticamente. Né? Bach foi lá e estudou, e tantos outros, né, florais que existem por aí, foi estudado e trouxe para cada essência dessa aí um processo, um padrão que a gente tem, né, que a gente vive, ou que a gente constrói ao longo da vida, a gente não sabe como é que acontece isso, cada um tem a sua história, mas que está ali disponível, está te destoando, está tirando você do seu lugar, né? Por exemplo, eu, enquanto empate, eu sofri muito, Edson, porque eu sempre tive uma pressa que hoje ressoa no meu corpo. Hoje eu preciso
ficar o tempo todo prestando atenção como que o meu corpo responde a anos de pressa. Eu tive muita pressa, muita impaciência. Isso me fez me tornar uma pessoa intolerante, uma pessoa que não era capaz de ouvir, uma pessoa que não era capaz de receber, uma pessoa que não tinha tempo para entender ninguém, não tinha paciência. Chegava com muito mimizinho, falava, ih, lá vem os mimi, vai, sai pra lá, não quero saber. Gente, era eu era exatamente assim. E viver isso por muito tempo me trouxe a necessidade de vir um pouquinho para o clímax, né? Viver a outra versão. Ficar também um pouco comigo, ficar um pouco também no vazio, não ter tanta pressa. Não querer solucionar tudo com tanta assim, com tanta velocidade. Eu tive que dar um break. Então tem uma consequência. É importante a gente lembrar que os florais... Você está trazendo uma coisa muito legal que eu conversei essa semana com uma amiga minha sobre os processos terapêuticos. Assim como eu te disse que no começo da nossa conversa aqui, que eu não consigo fechar um nicho, eu não consigo. A pessoa, você tem que falar só sobre o floral. Gente, eu não consigo. Quando eu olho todo. Eu olho todo e o floral é uma questão que eu gosto muito e que eu uso como benefício, como uma ferramenta, né? Mas eu não consigo fechar um nicho só. Por quê? Porque eu acho que a gente é um monte de... A gente é o todo, né? A gente tem corpo, mente, espírito ali atuando, vibrando, dizendo pra gente quem a gente é. Tem a nossa criação, o que é externo, o que tá fora. E assim como não tem um floral só, a gente poderia ter uma técnica só de floral. Por que a gente tem o de Bal, de Minas, de Saint Germain? Por quê? Existem pessoas e pessoas que precisam estar direcionadas para esse lugar. E por que ele tem que ser terapêutico? Por que ele tem que ter esse olhar, essa leitura terapêutica? Para indicar para a gente, que acho que é o que você faz com o tarô e com a numerologia, que a gente só está em conflito e a gente só está nesse movimento de desequilíbrio porque a gente está fora da nossa alma. A gente não está vivendo aquilo que a gente precisa viver. Talvez a gente esteja vivendo o tempo todo o agrímone, né? Tá vestindo ali uma carinha e tá tocando o barco e não é por aí. Eu acho que a gente consegue olhar para tudo junto, né?